Olá pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui de volta para a gente continuar as nossas discussões sobre direito romano e história do direito. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a importância do direito romano na instituição de um direito que separe o direito da religião, o direito de todas as outras formas de organização social. Para poder falar sobre isso, a gente tem que primeiro abordar a noção de que foi em Roma Antiga que foi criado o chamado domínio político do direito. Foi a partir da discussão que eles passam a fazer a respeito do que se trataria no direito, é que vai se perceber que é necessário para o direito cuidar de forma muito especial sobre as relações sociais. Então o direito ele não pode adentrar outros domínios que sejam privados, que sejam vinculados às questões familiares específicas, a não ser que tenham uma importância para a relação política que o direito vai interferir. E foi nesse momento, na separação dessa criação do centro político, que foi estabelecida a chamada organização social por meio das polis, que já copiava um pouco o modelo grego, mas o modelo grego ainda falava muito sobre um direito familiar, sobre uma organização que se voltava justamente para a representação das famílias nos demos, nas polis, e aqui nesse momento o direito romano começa a separar uma coisa da outra e tentar estruturar aquilo que seria jurídico e aquilo que não seria de domínio do direito. Para fazer isso, ele determina que o Estado ele tem que cuidar do que é jurídico e político. E por isso, quando ele cria a polis, ele vai estipular papéis diferentes, com relações de poder diferentes, vinculadas a diferentes classes sociais. E aí a grande questão, que é o ponto de partida importante para a gente no direito. Grécia Antiga misturava muito a questão do direito natural, das diferentes possibilidades de se ver o direito, e Roma, como foi uma sociedade muito sofisticada, né? Lá em Roma tudo era muito imponente, grande e organizava as relações de uma forma muito contundente, porque era uma sociedade extremamente sofisticada. Eles começam a fazer uma diferenciação para dizer que o direito ele determinava normas de conduta para poder organizar essa sociedade. Então o que ele fazia? Ele determinava necessariamente quais eram os limites das liberdades e determinava também obrigações que se tinha com a própria cidade-estado em função dessa organização social. E aí o que é mais interessante e vai contribuir para a gente nessa visão era que o indivíduo tinha liberdade, mas essa liberdade ele chamava de liberdade participativa. O que era uma liberdade participativa? Olha, eu sou livre, mas a minha liberdade não é total, porque a minha liberdade está vinculada à minha presença na cidade. Então, o que eu posso é somente viver livre dentro dos ditames do direito, obedecendo às regras instituídas por ele. Acontece que durante muito tempo não tinha ainda código de direito mesmo em Roma Antiga. Então, o direito ele tem fases diferentes que ele vai alcançando em função dessa tentativa, dessa construção de um direito que seja mais voltado para uma racionalidade e para uma aplicação de soluções que sejam objetivas nas relações dos indivíduos. Necessariamente, o contraventor, com o tempo, passou também a poder invocar, chamar o direito a seu favor. Né? Então, o direito romano ele traz essa percepção de que com a sua evolução e com a análise dessas relações, o tempo vai fazer com que seja possível que as pessoas, aquelas acusadas de terem violado o direito, também possam argumentar juridicamente em seu favor, o que tem um fator muito importante hoje na análise do direito atual. Bom, para poder falar sobre isso especificamente, a gente tem que partir primeiro de uma questão importantíssima, que é que nesse momento eles buscam o fim do maniqueísmo jurídico. O maniqueísmo num sentido de deixar de julgar as coisas como boas ou ruins, certas e erradas, mas se instituir uma análise do direito racional que determine o que é legal ou ilegal dentro do sistema romano. E aí, quando se faz isso, eles vão determinar alguns procedimentos de
organização, inclusive do julgamento no direito, que vai instituir algumas formas de jurisdição diferentes. Isso vai evoluindo de acordo com a evolução de todo o sistema de análise do direito romano. Nessa época, então a gente vai ter o aparecimento dos chamados juristas. E os juristas seriam aqueles filósofos, pensadores, conhecedores do direito e das premissas jurídicas, que vão dizer para a gente, vão ter uma linguagem própria, vão ter critérios específicos de decisão, vão ter que determinar formas de provas probatórias que são aceitas nos procedimentos jurídicos e, inclusive, entender que a justificação do direito não é somente tudo que a sociedade deseja, mas que existem premissas legais que precisam ser observadas nos julgamentos do dia a dia. Nesse período, o direito objeto e o direito ciência passam a se separar. O direito objeto é o direito do caso concreto, que vai ser analisado para poder se aplicar, e tem também as discussões filosóficas sobre o justo, sobre valores, sobre a construção das normas, que passa a ser o direito ciência. E aí eles vão criar um sistema de desenvolvimento de saber jurídico que ficou conhecido como a jurisprudência romana, jurisprudentia romana. Essa noção seria como se a gente desenvolvesse uma razão consorciada com a experiência no direito, porque aí eu uno a razão jurídica, todos os critérios objetivos, normativos e inclusive os princípios gerais de organização do direito, com o estudo dos casos concretos para poder se desenvolver essa jurisprudência romana. A sociedade romana, ela tinha algumas intenções, que era a expansão do Império Romano, a busca de novos povos, o seu enriquecimento, mas a gente vai perceber muito claramente que nesse desenvolvimento do direito romano, especialmente, a grande questão que é importante para a gente são as fases de desenvolvimento desse direito e como que o direito processual passa a ser considerado também como algo relevante na discussão jurídica, não somente o direito material. Bom, pensando sobre isso, a gente vai perceber que num primeiro momento a gente tinha o chamado direito pretoriano. Quem que era o pretor? Tem gente que fala assim, olha, pretor não é juiz, mas ele não é juiz por quê? Porque o juiz seria aquele que tem que aplicar a lei pronta, que já está pronta no caso concreto. O pretor, no caso, ele não tinha códigos de leis e leis pré-prontas para ele aplicar. Então ele era uma espécie de magistrado e legislador ao mesmo tempo, que quando era chamado para solucionar um conflito, tinha que entender o conflito e elaborar uma solução para aquele conflito. A palavra final não era dele. Ele elaborava a solução e, posteriormente, os jurados diziam se concordavam ou se não concordavam com o que ele estava decidindo. Mas era interessante porque, hierarquicamente, ele era subordinado ao cônsul, que seria realmente o juiz atual, ou a primeira instância, que era menos do que um juiz, mas existia toda uma hierarquização de controle. Quando ele criava e fazia essa investigação do que tinha acontecido para poder elaborar a solução, a sua subordinação ao cônsul ou à primeira instância e também a noção de que quem decidia no final eram os jurados, que eram em geral pessoas leigas, mas que analisavam aquele caso de acordo com uma perspectiva natural do que seria justo, a gente vai entender que ali começa um movimento, inclusive, de desenvolvimento de uma experiência, de uma prudência no direito. Porque a partir do momento que os pretores começam a dar soluções parecidas e a desenvolver regras que passam a ser aplicadas como costumeiras sobre o próprio direito, o direito começa a se construir de uma forma mais objetiva. Nesse período, ele só buscava a solução e as pessoas eram totalmente submetidas à decisão da cidade-estado. Não existia qualquer possibilidade das partes participarem do processo. Ou seja, se a gente estuda a teoria do professor Rosemiro Pereira Leal, a gente vai entender que não existia processo,
porque processo teria que ser um conjunto de procedimentos suscetivos que respeitem um contraditório, ampla defesa e isonomia. A gente não tinha processo em Roma Antiga no sentido do processo no âmbito como previsto na Constituição brasileira, que garante todas essas relações, o contraditório, ampla defesa e isonomia, né? Mas o que se tinha era inicialmente na fase do direito, no primeiro momento do direito pretoriano, uma noção de que o pretor, como servidor do Estado, elaborava uma solução e posteriormente jurados leigos diziam se concordavam ou não com aquela solução para o caso. As partes, tanto o autor quanto o réu, eles não tinham o que dizer sobre o processo. Acontece que o direito foi evoluindo e em um segundo momento ele passa a ser buscar um pouco mais de técnica. A segunda fase do direito processual romano, se a gente pode dizer assim, mas a segunda fase dessa evolução da relação de julgamento em Roma, ele vai ser chamado de concílio imperial. O concílio imperial ele é marcado pela presença de juízes que assumem um papel técnico de análise do direito que está sendo discutido. E aí esse concílio imperial ele era composto pelos chamados jurisconsultos. Os jurisconsultos, eles escreviam espécies de responsas. O que eram as responsas? Eram espécies de respostas que eles davam para os conflitos jurídicos e que foram construindo um parâmetro jurisprudencial para essas soluções. As responsas, elas eram produzidas de forma oral, no momento em que havia as discussões, então era muito interessante porque eles gostavam de debater oralmente o direito, a política e questões de justiça. Então, quando se elaborava essas responsas, influenciavam com a jurisprudência dessas responsas, em praça pública o direito ia sendo construído, pensando sobre o que seria certo e errado e parâmetros de conduta para essa sociedade romana. O direito era muito oralizado e durante muito tempo se manteve assim, mas depois também passou a ter a possibilidade de se apresentar de forma escrita. O que era interessante era que nesse momento os jurisconsultos queriam mostrar a sua sapiência, o seu conhecimento, e por isso eles estudavam muitos casos e pensavam muito na questão jurídica e faziam espécies de exibições da sua sapiência jurídica em praça pública. E isso foi sendo muito importante para melhorar a qualidade do direito discutida. Acontece que, num terceiro momento, o que acaba acontecendo, nesse momento aqui, ainda era possível, inclusive, na construção dessas responsas, que eles chamassem a parte que era superior na relação processual para participar da discussão jurídica. Como assim? Digamos que a gente tenha o João contra o Pedro numa discussão judicial. E aí o João e o Pedro estão numa disputa e está sendo discutido processualmente o caso deles. Os jurisconsultos estão lá falando sobre as suas teses de forma oral e resolvem então chamar o João, que é superiormente, hierarquicamente superior ao Pedro, na relação de classes sociais no sistema romano. Então eles chamam o João, que tem uma classe superior à do Pedro, e pedem para o João também se manifestar oralmente, produzir as suas razões de por que ele está certo. Eles entendiam que o fato de ter essas diferenças de classes faziam com que o que fosse mais relevante era só a intenção daquele que tinha uma casta superior. Isso é extremamente polêmico se a gente pensar nos dias atuais. Mas foi nesse momento que, em certos pontos, por exemplo, se o João não tivesse tanta capacidade argumentativa e filosófica para apresentar a própria responsa, ele poderia chamar alguém para falar por ele. E geralmente se chamava filósofos, pessoas que eram bem conhecedoras da política e do direito, para poder fazer essas exibições também em nome daquela parte que era superior hierarquicamente na relação.
E aí, esses caras que faziam essa manifestação, eles eram o quê? Aquele é o filósofo que está falando pelo João. Aquele é o filósofo que fala por ele, aquele é o técnico que fala por ele, até que se criou a palavra advogado. Ad, o prefixo ad significa junto, e vogado vem de vogal, que é aquele que fala. O advogado é aquele que fala pela parte, né? Então, foi nesse momento que surgiu pela primeira vez a figura do advogado como aquele que representa a parte falando por ele. Evidentemente que não é uma maneira ideal, porque nessa segunda fase do Concílio Imperial, com essa busca dessa técnica, ainda eles não imaginaram que seria interessante ouvir as duas partes falando sobre os casos. E aí as situações vão evoluindo e num terceiro momento as duas partes estão inseridas no processo. Além de ter os jurisconsultos que vão discutir, que vão buscar a questão técnica, eles vão permitir que se tenha tanto o autor quanto o réu manifestando em praça pública e criando as suas razões para poder defender aquilo que eles acreditam e assim se ter uma decisão final. E aí é o momento em que a gente tem uma maior igualdade entre as partes, apesar de que naquele momento não pode se dizer que no direito romano tinha uma total isonomia, que é a igualdade aplicada no processo judicial, porque ainda existia uma visão deturpada de classes sociais que eram mais valorizadas que as outras de fato. Será que a gente tem isso até hoje? Será que mesmo tendo uma garantia constitucional de isonomia entre as partes, será que ainda existem privilégios nesses julgamentos? Não sei, vou deixar para vocês pensarem. Mas enfim, naquela época isso era legítimo instituído pelo Estado. Então as duas podiam falar, mas mesmo assim a fala de uma tinha mais valor que a fala de outra pelo seu papel dentro das classes sociais. Por fim, a gente tinha a quarta fase do direito romano, que é a fase que depois de toda essa construção de manifestação jurisprudencial e dessas análises todas, eles vão perceber a importância que é de se ter uma regulação abstrata do direito. E é nesse momento que eles começam, a partir do uso da jurisprudência, a construir códigos que estabeleçam regras das relações sociais. É nesse momento que, inclusive, se institui a noção de que a gente teria aqueles chamados interditos proibitórios, que eram fruto de regras que determinavam normas imperativas para todo o sistema romano. E aí essas normas serviam como padrão decisório para os casos concretos quando se chegasse num conflito. Bom, espero que eu tenha esclarecido para vocês a grande questão da importância do direito romano. Resumindo, o direito romano é importante porque é nesse momento, em Roma Antiga, que se começa a distanciar o julgamento jurídico de outros julgamentos sociais que possam existir. A gente tem 3 momentos de existência do direito, aliás, 4 momentos de existência do direito romano. O primeiro momento do direito pretoriano, em que os pretores elaboram as soluções e é julgado pelos jurados se concordam ou não com aquela solução. E a gente não tem nesse primeiro momento uma participação das partes no processo. Um segundo momento, a gente teria a construção do Concílio Imperial com os jurisconsultos, que são técnicos mais voltados para a compreensão do direito, que vão fazer sustentações orais sobre o que eles acreditam que seja o direito em praça pública, e nesse momento é permitida a participação de uma das partes no processo, também podendo se manifestar oralmente. Sempre a parte que tem uma classe social superior. Num terceiro momento, se inclui as partes no processo, as duas partes no processo, para poder se permitir essa participação. E num quarto momento, a gente tem o momento da regulação abstrata do direito com a construção dos códigos romanos, que inclusive vão ser a base de interpretação e construção do nosso direito, mas também do direito da próxima fase que a gente vai estudar, que é o direito da Idade Média. Bom,
Na próxima aula, então, a gente continua as discussões, agora falando sobre o direito da Idade Média. Muito obrigada, tchauzinho. Se cuidem, hein, pessoal? Um beijo!